Saiu a seleção do Campeonato Paulista 2023 e os nomes foram esses: o Everton, goleiro do Palmeiras, Reginaldo, lateral direito do Água Santa, Gustavo Gomes, Didi, Juninho Capixaba, do Red Bull Bragantino, Zé Rafael do Palmeiras, Renato Augusto, Luan Dias, né, um jogador meia do Água Santa, né, que se destacou, apesar de não ter feito uma boa final, né, mas ao longo do campeonato foi um bom jogador, jogou bem o campeonato, né? Meio ofensivo, né? Último quarto homem do meio de campo, Rafael Veiga, e no ataque, Rony e Bruno Mezenga, né? O ataque. Esse é o ataque da seleção do Campeonato Paulista, né? E quem tá com moral é o Thiago Carpini. Em uma entrevista recente ao portal de notícias TNT Esportes, o Thiago Carpini admitiu a possibilidade de dirigir algum time do Brasileirão na Série A de 2023. Rapaziada, com certeza o que o Thiago Carpini apresentou nesse Campeonato Paulista dá para ele seguramente dirigir algum time da Série A do Campeonato Brasileiro, né? Porque é um treinador promissor, tem apenas 38 anos, um treinador que chega com o Água Santa na final do Campeonato Paulista não é um mero feito, né? Lembremos que algum tempo atrás o Fernando Diniz, hoje treinador do Fluminense, era o treinador do Audax, que jogou aquela final com o Santos e perdeu, né? Foi vice-campeão. E hoje o Fernando Diniz está no Fluminense, passou pelo Atlético Paranaense, passou pelo Vasco, passou pelo Santos, né? Alguns trabalhos bons, outros nem tanto. Porém, o Fernando Diniz vive o melhor momento da sua carreira no Fluminense hoje, né? E surgiu assim. Surgiu não, ele já tinha, né, uma bagagem, mas ele estourou, né, pro cenário brasileiro, dirigindo o Água Santa naquela final do Paulista. Dessa vez foi o Thiago Carpini e ele tá cotado, né, para dirigir alguns times da Série A e, ao meu ver, tem condições sim de pegar um clube da Série A, um time de porte médio ali. O time de primeiro escalão acho difícil hoje, né? Os tops prateleira do Brasil, acho difícil. Flamengo, Palmeiras, Corinthians, né? Acho difícil. Mas os medianos de tabela ali para baixo, com certeza dá para ele assumir ali e fazer um bom trabalho. O Hulk esmaga. Se tem uma coisa que o Atlético Mineiro não pode reclamar, é do seu ataque. A sua dupla de ataque, né? Paulinho e Hulk. O Galo foi campeão mineiro desse ano e mais uma vez o Hulk fez a diferença. Hulk foi o artilheiro do campeonato com 11 gols, 7 gols a mais que Bruno Rodrigues do Cruzeiro. O Hulk faz muita diferença no Campeonato Brasileiro. Campeonato Brasileiro, no Brasil, o Hulk, ele é forte, o Hulk tem uma técnica apuradíssima, o Hulk tem explosão, tem velocidade, chuta forte, bate falta, bate pênalti, perde alguns pênaltis também, mas faz, né? Acho que ele faz mais que perde. Porém, independente disso, ele é o cara do Atlético Mineiro. E ele é o cara do futebol brasileiro. Ele é pro Atlético Mineiro assim como o Arrascaeta é pro Flamengo. Tanto o Hulk quanto o Arrascaeta são peças insubstituíveis. E o Hulk, mais uma vez, tem feito muita diferença nesse elenco nesse time do Atlético Mineiro, né? Na final agora ele meteu 2 gols, tá sempre decidindo e eu quero ver quando o Hulk não jogar pelo Atlético. O Atlético vai ter um grande problema, mas como ele joga muitas partidas, né? Um cara bem fisicamente, né, privilegiado fisicamente, o Hulk tem feito muita diferença e continua fazendo a diferença. Saindo de Minas Gerais e indo para o mercado da bola, a imprensa tem noticiado o desejo do Flamengo em contratar o volante barra meia central do Fortaleza Hércules. E não é só o Flamengo que tem interesse no jogador. Segundo o Diário do Nordeste, Hércules recebeu mais 2 sondagens de times brasileiros. A expectativa do Fortaleza é vender o atleta por 10 milhões de euros, o que seria a maior negociação do futebol nordestino. Jorge Jesus e Flamengo em uma relação de amor e ódio. Segundo o portal de notícias Coluna do Fla, apesar de não ter gostado da forma como Jesus saiu do Flamengo, após ter renovado o contrato por mais uma temporada, Rodolfo Landim entende que o retorno do português seria a melhor opção. Desse modo,
O mandatário não pretende esperar o término do contrato do português com o Fenerbahçe da Turquia, que vai até 31 de maio. Segundo o próprio portal, caso aconteça o não de Jesus, o plano B seria, meus amigos, Jorge Sampaoli. Sem dúvida nenhuma, a diretoria do Flamengo está desesperada. Essa é a palavra. Desesperada porque errou em demitir o Dorival Júnior, técnico campeão da Copa do Brasil, campeão da Libertadores. Não vinha jogando bem o time do Flamengo? Não vinha jogando bem, isso é uma verdade. Porém, eles demitiram Dorival Júnior. Tem várias versões, várias histórias que saíram, né, aí na imprensa. Demitiram o Dorival Júnior para trazer o Vitor Pereira, que foi um técnico que não ganhou nada no Corinthians, não fez um bom trabalho no Corinthians. No máximo, um trabalho regular. Tinham várias competições nesse primeiro semestre, perdeu todas, perdeu o Mundial, que era bem difícil o Mundial, perdeu para o Palmeiras também, agora perdeu para o Campeonato Carioca para o Fluminense, e só vem perdendo, e além de perder, com o Vitor Pereira, nenhuma partida o Flamengo fez os 90 minutos assim, nossa, que partida que fez o Flamengo, não fez. Agora, em uma medida de desespero, verdade seja dita, né, tá correndo atrás do Jorge Jesus, vai correr atrás do Jorge Jesus, né? E que é uma negociação difícil. É possível? É possível, mas é difícil, porque o Jorge Jesus, como eu acabei de ler, tem um contrato até 31 de maio. É considerado uma negociação difícil, só que é o que tem. Vai pagar a multa do Vitor Pereira, né? Já pagou a multa, quer dizer, ainda está em negociação, como é que vai ser bem isso, né? E caso não dê certo, o Jorge Jesus vai trazer o Sampaoli. O que eu gosto do Jorge Jesus e gosto do Sampaoli. Os dois têm uma relação complicada com o elenco. O Jorge Jesus tem aquele jeitão dele, deu certo no Flamengo, e o Sampaoli, por onde ele vai, tem polêmicas também. Só que, do ponto de vista de construção de jogo, que é o DNA do Flamengo, time que gosta de posse de bola, time que técnico, time que constrói jogadas, time que faz infiltração, time que trabalha jogadas, os dois nomes são bons nomes pro Mengão. Enfim, caiu. Vitor Pereira não é mais o técnico do Flamengo e o Flamengo anunciou essa informação, pelo que eu apurei, pelo seu Twitter, e diz o seguinte: o Clube de Regatas do Flamengo informa que o treinador Vitor Pereira e sua comissão técnica não comandam mais o elenco profissional. A direção agradece ao profissional e deseja sorte na continuidade da carreira. Meus amigos, agora o Flamengo tem chance de ganhar algum título esse ano. Saiu a seleção do Campeonato Carioca de 2023 e são esses os nomes: goleiro Fábio, lateral direito Puma do Vasco, zagueiro Nino e Fabrício Bruno do Flamengo, Ayrton Lucas, lateral esquerdo, também do Flamengo, John Arias do Fluminense, André, volante do Fluminense, e Naninho, volante do Volta Redonda. Confesso que eu não acompanhei esse Naninho, não tem muita coisa para falar sobre ele. Ataque, Cano do Flamengo, Pedro e Lelê, que foi contratado pelo Fluminense, né? Tava vendo uma discussão que estava acontecendo no Twitter sobre o zagueiro ser o Fabrício Bruno, né? Algumas pessoas estavam defendendo que fosse o Léo Pelé e Nino na zaga, ao invés de Fabrício Bruno e Nino. Com todo respeito ao Léo Pelé, mas nem era para ter Pelé no nome dele, né? Era só para ter Léo. Se eu sou ele, peço para ser chamado só de Léo. Porque nem sei se ele já pediu, né? Porque Pelé tá muito longe de ser Pelé. E o Fabrício Bruno é melhor que o Léo Pelé. Que tem melhorado o Léo Pelé, tá? Mas o Fabrício Bruno é alto, Fabrício Bruno é rápido, Fabrício Bruno tem bom passe, apesar que o Léo Pelé também tem relativamente bom passe para zagueiro. Mas o Fabrício Bruno é bom na jogada aérea, vira e mexe, faz gol, ajuda na construção da jogada do Flamengo também. O Fabrício Bruno hoje é o melhor zagueiro do Flamengo. Tem uma boa recuperação, uma boa impulsão, uma boa estatura, e vem se destacando aí, né, no Flamengo nessa temporada. É um excelente zagueiro e o Léo Pelé não é melhor do que o Fabrício Bruno, nem de longe. Quem tá rindo à toa é o Fernando Diniz, campeão do Campeonato Carioca 2023 e com futebol bonito de se ver em muitos momentos. O treinador está cada vez mais consistente. Está conseguindo extrair mais de Cano, conseguindo fazer o Ganso jogar. O Ganso que era dado como aposentado, né?
até então desenvolvendo os moleques da base, de Xerém também. No caso mais recente do Alexander, né? Que tá jogando aí, jogou bastante com o Diniz, tanto na lateral esquerda como no volante. E o Fernando Diniz está com bastante moral, né? Eu espero sinceramente que o Fernando Diniz cresça cada vez mais, porque o Fernando Diniz, você pode reclamar de tudo do Fernando Diniz. Que ele fica tocando, que joga como nunca, perde como sempre, tem posse de bola, um bom número de posse de bola, né? Mas que nem sempre se concretiza em gols ou chances criadas, né? Outra coisa, às vezes o time do Diniz cria muitas chances, mas perde muitos gols também, né? Só que o Fernando Diniz é um alento para o futebol brasileiro. O Fernando Diniz, ele foge do comum. Ele foge do comum. Em vez de armar os times com a defesa, que é um caso de Tite, que começa armando o time pela defesa, Mano Menezes começa armando o time pela defesa também. Ele sempre, né? O Carille também arma o time pela defesa. O Diniz não. O Diniz gosta de construir as jogadas e é bonito de ver. Eu confesso que eu gosto de ver a construção de jogada do Fluminense. Eu gosto de ver um time que tenta construir o jogo da zaga. E o Diniz não tem medo de errar, não tem medo de ousar. E é um alento pro Brasil, né? Pro futebol brasileiro. Que ele continue crescendo cada vez mais, que é a melhor temporada do Diniz, e que o Fluminense consiga performar bem, tanto na Libertadores, em outras competições que venha disputar, porque é um desafio que começa agora. Ganhou o Campeonato Carioca, quando estava dado como praticamente perdido, né? Perdeu o primeiro jogo de 2-0 e foi recuperar. Mas o Fernando Diniz tem um grande desafio, porque o elenco do Fluminense não é um elenco jovem, não é um elenco novinho. Tem o Fábio, tem o Felipe Melo, o William Bigode que saiu, né? Foi para o Atlético Paranaense, tem outros jogadores rodados, como o Samuel Xavier, outros um pouco com uma idade mais avançada. Não é um elenco, uma velharia, mas tem muita peça de reposição que já tem uma idade meio que avançada. E tem vários jogos, e não é um elenco tão grande assim. O banco não é tão grande assim. E o Diniz não roda muito elenco. O Diniz joga muito com os mesmos. O Ganso está sempre jogando, o Arias está sempre jogando. E não tem peças de reposição para o Arias, não tem peças de reposição para o próprio Ganso. Martinelli está machucado. Cano não tem peça de reposição. A maioria dos gols do Fluminense saíram dos pés do Cano. Então o Diniz tem um grande desafio para essa temporada agora, porque o Carioca já foi, tem Libertadores, Copa do Brasil, e vamos ver se esse elenco do Fluminense será consistente até o final do campeonato, né?